Olá, querida família, querido irmão. O desejo neste momento é que nós possamos estar aproveitando cada segundo desses 10 dias de oração. E olha, eu acredito que em meio a tantos clamores, em meio a tanta entrega, a tanta dedicação, a tanta consagração, eu tenho certeza que os céus estão se abrindo e Deus tem abençoado de forma muito especial as nossas famílias. Nós estamos vivendo momentos complicados nesse mundo, sabemos, em meio a essa pandemia, as coisas não estão exatamente do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas nós temos um Deus que Ele é superior, Ele é mais forte, é muito mais poderoso do que qualquer crise que vier a assolar aí as nossas famílias. E por isso nós continuaremos confiando no poder de Deus. Neste momento eu quero aproveitar para convidar você para orar comigo. Nós vamos dar sequência a este momento especial em que nós estamos estudando esses temas a cada noite, a cada momento, a cada instante. Temos aquele nosso momento em casa e estávamos tendo aquele nosso momento na igreja, onde, infelizmente, nesses últimos dias nós não estamos podendo nos reunir na igreja, mas isso não quer dizer que o povo de Deus, que as famílias do Senhor irão aí parar de buscar a presença de Deus e de realizar esses 10 dias de oração, que tem sido 10 dias de milagres. Eu quero convidar você, desafiar você a orar comigo mais uma vez neste momento, confiantes de que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem nos ouvido e tem respondido às nossas orações. Vamos orar? Entregar as nossas famílias nas mãos de Deus antes de estudarmos aqui mais esse tema especial aqui, direcionado aí à família. Oremos nesse momento especial. É com imensa gratidão no coração, Senhor, que nós nos aproximamos do Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, para apresentar, Senhor, a nossa vida e suplicar para que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, envie, ó Pai, por favor, o teu perdão e a tua misericórdia sobre nós e sobre nossas famílias, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, neste momento, visita, Senhor, cada família desse distrito Aliança, o distrito aqui onde o Senhor nos deu o privilégio de estarmos pastoreando. Eu entrego cada vida, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, ó Deus. Toma esses teus filhinhos em tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, provavelmente exista aí alguma família que não seja aqui do nosso contexto, do nosso distrito, talvez que nem seja adventista do sétimo dia e que esteja, Senhor, participando conosco nesse instante. Nós suplicamos também a tua bênção, os teus milagres na vida dessa pessoa, desse lar, dessa casa e dessa família também, Senhor. Dá-nos a tua paz, fala-nos através da tua palavra agora. Iremos estudar mais esse tema, nesses minutos que temos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Queridos, o assunto que nós vamos estudar hoje nos fala sobre a generosidade. Você é uma pessoa generosa? A sua família é generosa? Nós sabemos que generosidade tem a ver com solidariedade, tem a ver com predisposição em ajudar, em se doar. E é um dos princípios da palavra de Deus. Eu lembro muito bem quando eu era pastor numa região, ali da região de Itanhem. Aí eu atendia aquela região de Medeiros Neto, Vereda, né? Tinha ali algumas cidades que a gente atendia. E eu lembro que muitas coisas eu resolvia em Teixeira de Freitas e que em uma dessas viagens, no retorno, já por volta ali das 18 horas, de 17h30 para as 18 horas, eu lembro que eu estava com um rapaz que era o dono do carro e que fazia desse processo, desse trajeto entre Itanhem e lá Teixeira de Freitas. Eu lembro que eu estava com ele e nós passamos, já retornando para casa, passamos ali por volta desse horário que eu mencionei, por volta das 18 horas. E eu lembro que a gente conversando, nós percebemos, né, pelo menos eu percebi, assim, no encostamento
ali no acostamento, ali tinha um mato, estava um pouco cheio de mato, né? Tinha bastante mato nesse acostamento. Eu lembro bem que quando nós passamos com o carro, eu consegui perceber como se fossem ali as duas pernas, os dois pés de um ser humano, de uma pessoa que estava aparecendo ali, saindo daqueles matos e ali em meio àquele acostamento. E nós passamos com o carro e eu estava conversando com o rapaz e eu lembro que teve um momento que eu olhei para ele mais firmemente e disse assim: você viu o que eu acabei de ver? Ele olhou para mim com um olhar diferente e disse: pastor, eu vi. E eu disse: ah, que bom que você viu. E ele fez a seguinte pergunta: pastor, o senhor está falando ali das pernas de uma pessoa que estava aparecendo ali na estrada? Eu disse sim. Ele disse: pastor, e aí, o que é que a gente faz? Eu disse: a gente retorna com o carro. Você faz a manobra e a gente retorna. Porque existe a grande possibilidade de ter sido realmente alguém ali e que estivesse precisando da nossa generosidade, da nossa solidariedade, da nossa predisposição em ajudar essa pessoa. Ele falou: pastor, por que é que eu fiz essa pergunta para o senhor? E resultado, nós retornamos. Retornamos, realmente, estava aparecendo ali as pernas, né, de uma pessoa. Mais à frente nós vimos um morador, aí nos aproximamos desse morador e conversamos com ele. Fomos os três lá para verificarmos. E eu lembro que quando verificamos, era um homem que havia sido atropelado e que infelizmente já tinha falecido. Bom, aquele morador reconheceu logo aquele homem que segundo ele, era um andarilho. Ele estava sempre por ali. Nós não pudemos fazer muita coisa, né, por aquele andarilho, mas nós retornamos para percebermos, para descobrirmos ali se era alguém que estava necessitando da nossa generosidade, ou da nossa solidariedade, ou da nossa vontade em fazer alguma coisa pelo semelhante, pelo ser humano. E, queridos, eu lembro que nós ligamos ali para a polícia, e eles ficaram sem querer ligar, eu liguei do meu celular e comentei sobre o assunto e as coisas se resolveram. Bom, a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, certamente, naquele momento, o Pai Celestial, que visitava ali, nosso Deus que visitava ali aquele casal, durante todos os dias ali, ao entardecer, nosso Deus ele ficou muito triste, certamente, quando isso aconteceu, porque ele viu todo esse sofrimento. Como é que uma pessoa tem um lar aqui nessa vida, como eu tinha e tenho, uma certa condição de ter o alimento na mesa, de ter o recurso financeiro para poder pagar as contas, comprar as coisas, e o andarilho não tem condições para nada disso. Não tem o mínimo sequer de recursos, de condições para poder viver dignamente. Nós vivemos em um mundo onde existe muita incompatibilidade, muita inconstância, muita desigualdade, e nós percebemos que é um mundo complicado, em meio ao pecado. E o nosso Senhor Jesus, ele viu tudo isso, todo esse sofrimento, quando o pecado entrou na terra. Sabe, queridos, às vezes nós não nos atemos a isso, mas a Bíblia nos diz aqui, eu quero ler o primeiro verso aqui agora com você, o primeiro texto da palavra de Deus. A Bíblia nos apresenta aqui, em Gênesis, no capítulo 4, aqui no verso 9. A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Acaso sou eu protetor do meu irmão? Bom,
A gente não encontra aqui uma resposta direta do nosso Deus Todo-Poderoso, dizendo que sim, mas implicitamente aqui nós percebemos Deus dizendo que a resposta à pergunta de Caim era e é sim. Nós somos guardadores do nosso irmão, sim. Nós devemos agir com solidariedade, com generosidade para com o nosso irmão, sim. É assim que Deus planejou, foi assim que Deus planejou, é assim que Deus quer que seja. Nós precisamos levar em consideração que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. E sabe onde é que nós aprendemos isso, desenvolvemos isso? Ainda quando criança, ainda no nosso lar, ainda na nossa casa, quando somos ensinados pelos nossos pais. Então fica aqui mais uma responsabilidade para os pais. Ensinem os seus filhos a serem generosos, solidários, desejarem fazer o bem, abençoar a vida de outras pessoas, porque isso é bíblico, é princípio da palavra de Deus. O Senhor Deus, ele, através de Israel, ele idealizou, ele planejou que esse princípio da generosidade alcançasse o mundo inteiro. Através dos 10 mandamentos, a gente pode perceber isso. A forma como Deus, ele ali orienta que no meio do seu povo não deveria haver quem quisesse roubar, furtar algo do outro, algo do irmão, algo do seu semelhante. Ali também Deus vai dizer, ali no contexto dos 10 mandamentos, que não deveria existir entre o povo de Israel quem cobiçasse, invejasse os bens ou qualquer uma outra coisa do seu próximo, do seu irmão. E a gente vai perceber também que Deus ensinou o seu povo a como tratar bem, de forma generosa, os escravos, os órfãos e as viúvas. São princípios da palavra de Deus. A vontade de Deus também é que em nossa família nós possamos cuidar de todos, principalmente daqueles que são mais fracos, que são mais dependentes de nós. E aí vai entrar as crianças, vai entrar aí os idosos, e nós precisamos ser generosos com eles. Na igreja, o princípio também é o mesmo. Nós devemos cuidar, sermos generosos com aqueles que têm maiores necessidades. E nós sabemos, nós conhecemos aqueles que precisam mais de nós. O israelita, ele foi ensinado a compartilhar em torno de cerca de 1/4 de tudo que Deus colocava nas mãos desse seu filho, desse seu servo. Então, vamos supor, no contexto de uma pessoa hoje que tem um ganho de, vamos colocar aqui, R$500. Essa pessoa, nesse contexto aqui, nesse princípio da palavra de Deus, onde o povo de Deus entendia que pelo menos 1/4 da sua renda deveria ser destinada à obra de Deus, para que não faltasse recurso para o sacerdócio, para que não faltasse recurso para o templo, que era a casa de Deus, que é a casa de Deus, e para que não faltasse recurso também para os necessitados. Eles liberavam desse recurso que Deus concedia a ele liberava 1/4, ou seja, 25%. Então, se a gente entende aí de um recurso de R$500, vamos colocar hoje, vamos colocar um recurso aí fechado de R$1.000. Então, 1/4, ou seja, 25% desse recurso, o israelita entendia que deveria ser destinado à obra do Senhor, que seria aí em torno de R$250, que seria utilizado entre dízimos, entre ofertas, entre recursos para os necessitados ali do meio do povo de Deus e até de pessoas de fora, né, do povo de Deus. O que seria de nós, o que seria da nossa igreja, o que seria do nosso povo se levássemos a sério esse princípio? Às vezes percebemos que nós temos dificuldade de devolver até aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais básico, que são os 10%.
Imagine você se nós tivéssemos que estabelecer esse princípio onde 20% da nossa renda, caso aqui 25% da nossa renda, deveria ser entregue aí para a obra do Senhor. Mas é algo que nós podemos pensar e podemos não só aplicar na nossa vida, mas também a ensinar os nossos filhos. Deus, ele desafiou o seu povo a ser um povo generoso, um povo solidário. E nós temos alguns exemplos aqui de pessoas que seguiram esse princípio, que exaltaram o nome do Pai Celestial. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo. E aqui em Mateus capítulo 14, verso 14, eu quero ler com você aqui esse texto, Mateus 14, 14. Esse texto é um texto muito especial que nos fala ao coração sobre essa questão da generosidade, da solidariedade, porque aqui em Mateus 14, verso 14, nós percebemos aqui a atitude do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, diante de uma situação inusitada. Nós temos aqui diz assim a palavra de Deus, Mateus 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha que coisa maravilhosa. Aqui diz que Jesus se compadeceu daquela multidão. Pessoas necessitadas, pessoas precisando de libertação, pessoas precisando de esperança, pessoas precisando de cura. Jesus se compadeceu dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus se compadece de você e da sua família. Qual é a necessidade que você está tendo aí? Põe essa necessidade nas mãos de Jesus. Aproveite esses 10 dias de oração e ora, entregando essa necessidade, depositando-a no altar do Senhor. E espera aí a resposta do Senhor Jesus, porque Ele se compadece da sua família. Jesus é generoso e Ele quer te abençoar. Na sequência aqui, nós temos, além de Jesus como exemplo, nós temos a Bíblia apresentando aqui em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 até o verso 4, nós vamos perceber aqui o apóstolo Paulo arrecadando donativos, arrecadando doações para os crentes, os cristãos ali mais necessitados da Judéia. E detalhe, ele vai em vários lugares, Paulo. Quando ele chega na Macedônia, um local muito pobre, pessoas necessitadas também, os macedônios dizem bem assim: Paulo, nós queremos também participar. Deixa a gente participar. Paulo não esperava que eles participassem da forma como eles participaram. E eles doaram muita coisa. Doaram mais do que muitos outros cristãos que tinham mais condições do que os macedônios. Isso diz alguma coisa para você? Geralmente, quando nós lançamos uma campanha de doação, quem oferta mais é quem tem menos. As pesquisas apontam para isso. E por que isso acontece? É porque a questão não é o dinheiro, a questão é o coração. A questão da doação não é posse, não são os recursos e nem o dinheiro. A questão, o X da questão, da doação, da oferta, da generosidade é o coração. É como está o nosso coração. Nós também percebemos, entre esses exemplos, no meio do povo de Deus, os pioneiros dessa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente pode citar aqui o exemplo de Tiago White e Ellen White, logo quando eles se casaram. Nós percebemos esse relato no livro Vida e Ensinos. Logo quando eles se casaram, eles foram morar de favor em um cômodo da casa de alguns irmãos. E ali naquele cômodo eles viviam. Tiago, a princípio, trabalhava carregando pedras. Só que o dinheiro era muito pouco. E ele deixou esse trabalho e foi cortar lenha. E ele começava de madrugada e ia até o pôr do sol cortando lenha. Ele ganhava em torno de 50 centavos de dólar por dia.
Passou o tempo, houve um período em que ele foi acertar contas com um de seus patrões e ele descobriu ali que tinha direito a receber ali $10. Recebeu o dinheiro, entregou para sua esposa, perguntou o que é que precisava fazer com aquele dinheiro. Ela relata que ela separou metade daquele dinheiro, $5, para comprar roupa, porque eles estavam muito necessitados. No início da vida de Tiago White e Ellen White foi assim. Ela remendava as roupas do esposo. O casaco que ele tinha, não se sabia nem mais o que era remendo e o que era pano original, tecido original. Mas eles tomaram uma decisão. Em meio a toda essa necessidade, em meio a toda essa turbulência, essa crise, eles tomaram uma decisão. A decisão foi a seguinte. Primeiro, eles não iriam depender de ninguém para conseguir o sustento deles. Eles iriam trabalhar sempre e não iriam murmurar. Eles não murmuravam em momento algum. Então fica aqui a dica, não murmure, trabalhe. Não murmure, ore. Não murmure, clame as bênçãos do Senhor para a sua família. E eles decidiram aí trabalhar para poder terem como sustentar a sua família, sem depender de outros, e tomaram uma outra decisão. A outra decisão foi de sempre eles separarem algum recurso para abençoarem a vida de outras famílias, de outras pessoas. E foi assim que eles viveram. Até depois do Tiago White falecer, a nossa irmã Ellen White continuava ajudando os necessitados. Ela ajudou pessoas que não tinham o que comer, ajudou pessoas que não tinham o que vestir, pessoas que precisavam de alguém que bancasse os estudos, ela ajudou também, e foi auxiliando pessoas ao longo de toda a sua vida. Que tal nós seguirmos esse exemplo, ou esses exemplos? Está aqui o princípio para que a gente possa seguir com a nossa família. Que tal sermos uma família mais generosa para com o nosso semelhante? Eu lembro de umas férias, período de comportagem, que eu fui trabalhar no Maranhão e encontrei um jovem ali, por volta dos seus 17 anos, e que nunca tinha saído de lá, uma cidadezinha bem pequenininha, e eu comportei por ali, fizemos amizades com a família dele, e descobrimos que ele tinha um sonho, o sonho de estudar, e de ser alguém nessa vida. E resultado, nós o desafiamos naquele momento ali, eu tive o privilégio de desafiá-lo para ele vir para a Bahia conosco, sair do Maranhão, vir para a Bahia e estudar no IAN. E assim poder ali ver os seus sonhos se realizar, se tornarem realidade. A princípio ele ficou com medo e tal, conversamos lá com a família e entrei em contato, lembro, com a faculdade na época para ver se conseguia trabalho para ele, para que ele pudesse pagar a mensalidade com trabalho, e deu certo. Nós conduzimos aquele jovem até o IAN e eu lembro que ele começou a estudar, começou a trabalhar e detalhe, fez a administração, formou, conseguiu levar a irmã também para o IAN. E para vocês terem ideia, ele fez uma especialização e da última vez que eu tive contato com ele, que eu soube, ele estava prestando um serviço para a própria instituição, para a faculdade do IAN. Então eu tive o privilégio de poder expressar a minha generosidade, ser generoso, ser solidário, poder auxiliar alguém. E eu me alegro com isso. O Espírito Santo me usou para isso. Deus também quer usar você para ser generoso com alguém ou com alguma família. Que tal seguirmos esses princípios? Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Generosidade não é um mandamento, mas um privilégio. Quer você sentir esse privilégio, quer ter essa experiência maravilhosa na sua vida, na vida da sua família? Você lembra de alguém que você precisa ser generoso para com essa pessoa? Lembra de alguma família que precisa
generosidade da sua parte. Que tal nós aplicarmos isso na nossa vida? Eu quero desafiar você e a sua família a serem mais generosos, mais generosas na sua vida. Que tal? Vamos aceitar esse desafio? Sermos mais generosos? Vamos fazer isso? Eu quero orar com você neste momento. Oremos. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua face em nome de Jesus Cristo, depois de termos estudado esse assunto, Senhor, tão especial sobre a generosidade. E nós aqui descobrimos que a generosidade, Senhor, ela começou com o nosso Pai Celestial, que entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E vimos aqui outros exemplos, o próprio Jesus, quando veio aqui a este mundo. Ele viveu uma vida, Senhor, expressando essa generosidade para com todos os que ele mantinha contato. Por favor, Senhor, que nós e nossa família também possamos, meu Pai, aplicar em nossa vida essa generosidade. Abençoe essa família que está orando comigo. Por favor, Senhor, torna-nos mais generosos, Senhor, para com a Tua obra aqui nesse mundo, para com os nossos semelhantes aqui nesse mundo. Nós queremos ser pessoas melhores hoje, Senhor, do que fomos ontem. Abençoa-nos, dá-nos a Tua paz e livra-nos, Senhor, de todos os males e prepara-nos, Senhor, para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.